Eu sou Luiz Felipe Gandra, estudante do curso de Agronomia aqui na Universidade Federal de Lavras. Estou cursando a matéria GEA 129 de Construções Rurais. Hoje estamos aqui em Olambra, dia 28 de julho, para gravar um vídeo sobre cultivo protegido, especificamente em plantas ornamentais de seu cultivo. Bom pessoal, então aqui falando um pouco do dimensionamento da estufa. Essa aqui é uma estufa de 6,5 metros por 4,5 metros de altura por 4 metros entre postes. E aqui a gente tem o nosso corredor principal da estufa, que ele leva um módulo inteiro da estufa, então é um corredor que tem 4 metros de largura e ele é desse tamanho até o final da estufa. Ele é desse tamanho para a gente poder transitar com máquinas, tratores e os insumos, né? Os vasos, os porta-vasos e substrato. Bom, então se tratando de aspectos construtivos, essa estufa ela é majoritariamente feita de estrutura de aço galvanizado, tanto os pilares como os arcos. Mas dois lances dela, dois vãos, foram reaproveitados de uma antiga granja, um antigo aviário. E aí, ao contrário do resto da estufa, parte da estrutura é feita de postes de concreto. São postes pré-moldados, tem aço em sua estrutura. E em certa parte foi uma vantagem ter reaproveitado isso, foi de grande valia. Foi feita apenas uma adaptação para conseguir receber as calhas e os arcos. Mas assim como a estrutura de metal onde não se tem um tratamento, né, galvanizado, a estrutura de concreto ela também pode sofrer com a ação do tempo, com os agentes patológicos. Isso aqui a gente tem um exemplo disso. Então parte da estrutura da armadura foi exposta. Aqui é um ponto por onde essa estrutura vai ter contato com a umidade e aqui começa a oxidação, consequentemente gerando um ponto de fragilidade, né, nesse poste de concreto e posteriormente podendo causar algum dano, algum tipo de problema à estrutura da estufa. Bom pessoal, então aqui é onde tudo acontece na parte de controle da estufa. Aqui toda a questão da irrigação, ela é planejada e controlada. A parte do sombreamento com as cortinas automáticas, é tudo programado aqui. A questão dos ventiladores também, ele é estabelecido aqui. Aqui a gente tem um controle manual deles também. Aqui tem a parte do controle da adubação. Aqui é o medidor de EC, que é de condutividade, então a gente baseia a nossa adubação através desse comando aqui. E aqui nessas caixas também estão questões do controle, aqui tem outro medidor de EC. E aqui é onde é feita toda essa regulagem dos controles de adubação e da estrutura da estufa. Então, a fim de adequar o ambiente para a perfeição das plantas, né, a gente tem várias estratégias para poder atingir a luminosidade adequada, certo? Então aqui no caso dessa estufa, como são plantas que a gente trabalha com folhagens maiores, né, são plantas que a gente tem que ter um cuidado com a incidência solar. Então nesse caso aqui a gente tem 3 estratégias para conseguir adequar a incidência correta, né? De cima para baixo, a primeira estratégia é o plástico, né? A gente usa um plástico leitoso, que ele já tem uma redução grande da incidência solar. Aí nossa segunda estratégia é a cortina móvel, que aqui nós temos 2 casos, um que ela está fechada e outro que ela está aberta. Essa cortina a gente controla ela a partir de sensores de luminosidade e a gente adequa elas, essa abertura e esse fechamento com a planta, com a adequação das plantas. E a última estratégia é o sombrite, que isso aqui a gente tem em toda a estufa, que é mais uma forma de estar controlando a incidência solar nas plantas. Bom, vamos falar agora um pouco da parte do solo da estufa, como é feito, né? Primeiramente, na hora de construir a estufa, é retirada uma camada do solo e é colocada uma camada de brita e após isso uma pequena camada de solo. E nisso é tudo nivelado, a estufa inteira está em nível. E coloca depois dessa camada de solo uma de ráfia, que é em cima dela que vai ficar os vasos, para não crescer mato e também ser um bom lugar para as plantas. E aqui a gente pode observar aqui que esses são os canteiros das plantas e cada canteiro tem 1,5 metro. Do lado desse canteiro aqui a gente tem um corredor de perto uns 40 centímetros de concreto que é feito para as pessoas transitarem.
E para ter essa qualidade de alcance dos vasos, esses corredores foram dispostos. Em cada vão a gente tem um ali que tem acesso a um canteiro de 1,5 m para lá. Aí tem acesso a esse canteiro aqui que está sem vasos de 1,5 m. E beirando a estrutura ali a gente tem outro que dá acesso a esse outro 1,5 m de canteiro e mais 1,5 m de canteiro para lá. Bom pessoal, então o principal problema que o produtor nos relatou que ele tem aqui na estrutura da estufa dele é que devido à irrigação, ele está tendo o acúmulo excessivo de água nos corredores, tá? Aqui já foi feito o enxágue, né? Já foi passado o rodo, mas isso é um problema que ele tem se queixado e que tem causado transtorno no dia a dia. Bom pessoal, agora a gente está aqui na estufa onde as plantas que vêm da estufa principal, elas vêm para cá e o caminhão vem aqui e leva elas embora para a cooperativa. Então a gente está aqui para demonstrar um pouco da estrutura dela, dos arcos, né? Porque aqui é uma estufa que não tem sombrite, então a visualização ela é mais fácil. Então é basicamente isso. Aqui nós temos os postes, né? Da sustentação. Nós temos a mão francesa principal do meio e nós temos os arcos em cima, né? Os arcos tem todo o travamento, esses 3 ferros tubulares de travamento, esses 3 tirantes aqui, e o fundo da estufa também ele é todo travado, né? Como a estufa ela é uma estrutura relativamente frágil, as pontas delas são todas reforçadas com os postes e com os travamentos. Bom, meu nome é Breno, vim falar um pouco das vantagens do cultivo protegido nas estufas. Primeiramente temos a temperatura, que diminui a incidência do sol, certo, nas nossas plantas. Temos também controle de umidade relativa, controle da incidência de pragas e doenças, e desse modo maximizando a produção das nossas culturas. Meu nome é Daniel, nós viemos dar conclusão aqui ao nosso trabalho, né, sobre cultivo protegido de plantas ornamentais, apresentando as vantagens e desvantagens, os constituintes da estrutura, e queremos também agradecer ao Luciano Vanderhey que pôde ceder o espaço para a gente fazer o nosso trabalho. No mais é isso, muito obrigado pela atenção.